A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para nossos corações, para nossa meditação, né? Isso é muito bom quando nós nos reunimos para estarmos aqui aprendendo mais da palavra do Senhor, nosso Deus. Amado, quero desejar aqui a todos vocês que estão chegando, aqueles que já estão conectados comigo nesse canal já há muitos dias, aqueles que estão, né, me seguindo aí já há muitos anos aí, muitos dias, vem acompanhando nosso trabalho, e aqueles que estão chegando agora também, eu quero desejar aqui toda sorte de bênção na vida de cada um de vocês, né, nas vossas famílias, que Deus continue abençoando, né, a vida de cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é novo por aqui, já se inscreva, dê aí o seu like, deixa aí o seu gostei, comente, tá? Compartilhe nosso trabalho aí com seus amigos, com seus vizinhos, com aquela pessoa que você percebe que ele precisa de uma palavra de Deus para o coração dele, aquela pessoa que tem estado atribulado, aflito, né, devido a situações que têm acontecido, enfermidade, problemas na família. Vá compartilhando esse trabalho e Deus vai agindo na vida de cada um dessas pessoas. E também nas nossas vidas, né? Porque quando nós fazemos o trabalho do Senhor, Deus vai nos acrescentando cada vez mais sabedoria, entendimento. No momento em que eu estou aqui ministrando esta palavra, eu também estou sendo fortalecido, estou sendo aqui estou aqui me rebustecendo com a palavra do Senhor e isso é muito bom para nossas vidas. Ah, meus amados, abraço aí para meu amigo Dinho Oliveira, para Lê Cristina aí do canal Lê Cristina, que Deus abençoe a todos vocês e todos, enfim, que estão aí conectados comigo, me seguindo aí, comentando o nosso trabalho. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e protegendo, né, desses maus aí que está assolando o mundo inteiro. Eu quero aqui, amado, trazer uma palavra para nossos corações que vai nos dizer aqui: para Deus existe pecadinho ou pecadão? Fica essa pergunta para você. E nós vamos ver aqui, amado, que existe uma diferença, ouça isso no nome de Jesus, sim, de pecadinho e pecadão. Porém, eu já quero adiantar aqui que se não houver um arrependimento de igual modo, tanto quem acha que praticou um pecadinho, como quem praticou um pecadão grande, gigantesco, não entrará no reino de Deus. Olha, se nós não nos arrependermos por igual modo, como diz lá no livro de, se não me falha a memória agora, é no livro de Lucas, né? Capítulo 13. É capítulo 13, vamos ver. Vai dizer assim: respondeu-lhes Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Aí esse é o versículo 2. Aí no versículo 3 ele vai dizer: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, querido, aqui já começo aqui dizendo que para Deus não existe diferença. Existe sim diferença entre o que pecou, um pecado pequeno e um pecado grande. Sim, nós vamos confirmar isso aqui pela palavra do Senhor. Mas se não nos arrependermos de igual modo, aquele arrependimento que vem do fundo do coração, que vem da nossa alma, certo? Aí perecereis, porque tem aquele arrependimento que parece ser um arrependimento, mas não é, é apenas um remorso. Você se arrependeu aqui agora, chorou, derramou lágrimas, mas daqui a pouco você comete novamente o mesmo erro. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? Aí você pode perguntar, mas como? Será que existe, né? Será que existe? Eu já vi tantas pessoas falando que para Deus, né, pecado, esse negócio de pecado é igual aos olhos de Deus, tal assim. E para que para Deus não tem esse negócio de pecadinho e pecadão, tal. Alguém pode, né, fazer essa questão, esse questionamento, né? Mas amado, confesso que isso nos deixa muito confuso, pois a nosso ver aqui,
como um assassino poderia ter o mesmo peso para Deus do que uma mentira? Por exemplo, é, estou errado em pensar assim? Alguém pode pensar, será que eu estou errado em pensar assim? De um assassino ter o mesmo peso de uma mentira? Aqui, para a justiça aqui da terra, querido, eu quero dizer que há uma diferença, que há um peso maior para quem assassina, para quem é assassino, porém, para Deus, se não se arrepender de igual modo, vão perecer os dois. Certo? Então tem essa distinção, essa diferença nessa colocação aí de um assassino para quem mente, certo? Aqui nas leis humanas, nas leis aqui da terra, e até na lei de Deus também, tem aqui essa diferença de castigo, porém, se tratando de salvação, se tratando de algo espiritual, se não se arrepender, os dois de igual modo perecerá. Já pensou um assassino? Ele é um assassino de alta periculosidade, mas daí se ele se arrepende do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, então aquele camarada ele vai receber o perdão. Ele vai receber de Deus a salvação porque ele se arrependeu. Ele derramou ali a sua alma perante o Senhor, ok? E o mentiroso ele tem aquele remorso, poxa vida, eu fiz isso, tal, mas ele acha bom, aquilo ali parece que para ele é uma diversão, ele não se arrepende. Então esse camarada vai perecer, porque a mentira, a Bíblia diz que quem ama e pratica a mentira é filho do capiroto, então nós temos que tomar muito cuidado. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o que Deus pensa sobre isto, sobre pecadinho, pecadão? Vamos ver. Primeiramente, temos que pontuar que o pecado aos olhos de Deus é uma ofensa à sua santidade e uma desobediência clara à sua vontade. Por isso, querido, qualquer pecado traz sobre nós condenação. Qualquer pecado traz sobre nós condenação e desagrada a Deus. Desde aquele que nós consideramos leve, como uma mentira, até aquele que consideramos muito grave, né, gravíssimo, como um assassinato. E, em segundo lugar, né, desse ponto de vista, Deus trata o pecado de forma uniforme. Todos os tipos de pecado levam o homem a uma condenação e ofendem a Deus. Na lista de pecados mencionada na Bíblia, eles são citados um após o outro, sem uma pontuação de algum tipo de escala e de maiores ou menores pecados. Observa aqui, por exemplo, que a glutonaria, né, que é o comer exageradamente, está na mesma lista de obras, né, da carne, que é a prostituição. Então, amados, veja que lá em Gálatas, né, capítulo 5, versículo 19 ao 21, vai nos dizer, ora, as obras da carne são conhecidas e são, aí vem, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, aí vem a glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Então, Paulo já estava falando aqui já pela segunda vez, que eu já outrora já preveni, que não herdarão o reino de Deus e os que tais coisas praticam. Mas veja só, então, vejam que aqui essa lista de pecado, amado, ela abrange aqui uma grandes partes, grandes coisas aqui que o homem praticar, eles não herdarão o reino de Deus. Aí vem primeiro, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, contendas, dissensões, facções, inveja, bebedice e glutonarias. Então, se nós praticarmos essas coisas, não parece ser um pecadinho assim tão leve. No entanto, se nós continuarmos praticando, nós não vamos herdar o reino de Deus. E os tais que praticam homicídio e tudo mais, esses pecados maiores, também não herdarão, se caso não houver o arrependimento do fundo do seu coração. Como eu venho falando aqui, conforme está escrito lá em Lucas, que nós acabamos de citar aqui, Lucas 13, versículo 1 e 2.
Então, se nós não nos arrependermos de igual modo, nós vamos perecer. Nós temos visto muitas pessoas que, na verdade, têm partido, têm perecido, têm morrido por falta do arrependimento. Em terceiro lugar, a Bíblia, quando fala do resultado do pecado, que o pecado provoca em nosso relacionamento com Deus, também não separa os tipos de pecado em maiores ou menores, mas os agrupa, né, numa mesma ordem de importância perante Deus. Vamos ver lá em Isaías 59, versículo 2, que vai nos dizer: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, os pecados são nossas iniquidades, certo? Tanto aquela lista lá de Gálatas, né, assim que nós acabamos agora de ler, quanto qualquer tipo de iniquidade, qualquer tipo de pecado que faz separação do nosso Deus. Sendo assim, amado, até aqui observamos que não parece existir pecadinho e pecadão para Deus. Todo pecado, maior ou menor, fere a santidade de Deus e traz condenação a quem o praticou. Mas não é bem assim. Existe uma diferença, né, uma diferenciação dos pecados, em qual nós vamos ver daqui a pouco. Então, não parece ser que aqui tudo são iguais, né? Esses pecadinhos, pecadão, parece que tudo são iguais, mas tem uma diferenciação, assim, como eu já falei desde o início, que o seu castigo aqui na terra é o mesmo, certo? Aliás, aqui na terra você vai receber um castigo mais leve, quem pratica um pecado, uma transgressão mais leve, você receberá um castigo mais leve, porém, quem faz uma transgressão, um homicídio, uma coisa assim mais pesada, vai receber algo mais pesado. Porém, se tratando do arrependimento, se não tiver todos o mesmo sentimento, o mesmo arrependimento, certo? Vamos perecer. Vamos ver aqui o que diz aqui. A Bíblia nos aponta, amados, né, em quarto lugar aqui, a Bíblia nos aponta alguns textos que há sim pecados maiores e menores aos olhos de Deus. Devemos considerar que alguns pecados têm circunstâncias, né, agravantes que os fazem mais odiosos aos olhos de Deus. São pecados que trazem em si agravantes que pesam no julgamento de Deus, que sabemos é justo. Sendo assim, não podemos pensar de uma mentira, né? Que uma mentira, ainda que seja pecado, tem o mesmo peso para Deus do que um adultério. Então você mentiu, aí nós vamos assim, peraí, mas quem mentiu tem o mesmo, né? Nós vamos ver aqui. Jesus fez diferenciação de pecado em maior ou menor quando do seu encontro com Pilatos. Veja lá o que diz lá em João, né? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, aqui Jesus está apontando que Pilatos, amado, ele não teria nenhuma autoridade sobre Jesus se do alto, se de Deus não viesse essa autoridade. Porém, Jesus está dizendo que quem entregou Jesus a Pilatos tem mais pecado, certo? Maior pecado tem do que o de Pilatos. Então aqui, Jesus ele fez essa diferenciação aqui de pecado aqui, certo? Todos são pecados, porém, quem entregou teria o pecado maior. Ou seja, os acusadores de Jesus, que foram os religiosos, né, conhecedores da lei, tinham um pecado maior, certo? Muito maior do que o de Pilatos, pois fecharam seus olhos para a lei de Deus e cometeram grave injustiça contra Jesus, certo? Então é o mesmo que você vai lá injustamente, certo? Você entrega alguém para as autoridades vai estar ali julgando baseado ali em cima do seu testemunho, do seu testemunho falso ali, mas o pecado maior é o seu que você entregou. Aquele que está julgando talvez nem saiba de nada, nem sabe se é verdade,
mas ele está julgando, quer dizer, ele está julgando injustamente por causa que alguém já entregou. Ele, sabendo que não era verdade, entregou às autoridades. Então, esse é o pecado maior, certo? Pilatos ali, não conhecedor profundo da lei de Deus, foi covarde em seu julgamento, né? Então, ele pecou, mas tinha um pecado menor do que o deles, né? Nessa condenação. E sexto lugar, amado, também podemos usar como exemplo o pecado imperdoável, né, citado pela Bíblia, que é o maior e mais odioso de todos os outros pecados aos olhos de Deus, a ponto de não ter perdão, né, como diz lá em Mateus 12, versículo 31. Por isso vos digo, né, pois vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Certo? Então, esse é um dos maiores pecados que nós podemos ver que esse é o pecado maior que nós podemos ver aqui na Bíblia, que este não há perdão, certo? Porque blasfemou contra o Espírito Santo não tem perdão. E em certo lugar, alguns tipos de pecados são chamados por Deus de abominação. Sendo assim, tem uma diferenciação também de serem mais graves do que o outro, que não são chamados assim. Se você for lá para o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25, vai dizer: As imagens de esculturas de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus, certo? Então, esse é uma abominação muito grande, a qual nós não devemos tomar para nós imagens de escultura. Tem tantas pessoas que falam lá, faz lá um bolo de barro lá, um pau, uma madeira e diz que é o seu Deus. E isso Deus abomina, porque a glória do Senhor ele não divide com ninguém. Oitavo, amados, aqui nós vamos ver que a Bíblia cita ainda um provérbio interessante sobre essa questão de pecadinho e pecadão, quando diferencia o roubo de um ladrão que o faz para saciar a fome, conforme diz lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 30. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar, tendo fome? Veja só, ele faz aqui essa pergunta. Não é certo que se despreza o ladrão quando se furta para saciar-se quando tem fome? Certo? Então as pessoas costumam desprezar, né? Apesar, querido, de ainda haver crime nesse tipo de roubo, é comum ver nisso algo menos grave do que, por exemplo, um político, né? Alguém da alta lá, que rouba para aumentar suas riquezas ilícitas. Pessoas que não necessitam, né, fazer isso, já tem de sobra, já tem para dar e vender, certo? E ainda vão fazer só para se engrandecer mais, só para mostrar que tem, para deixar não sei para quem, porque tem pessoas que nem descendente tem, mas continuam ali fazendo coisas erradas, granjeando cada vez mais riquezas ilícitas. Então, aqui em Provérbios 6:30, ele vem dizendo que as pessoas desprezam um ladrão quando furta para saciar, tendo fome, enquanto muitos não precisam de nada e roubam, roubam, roubam. Então, tem essa diferença, né? Não está aqui o Salomão, ele não está aconselhando ninguém a furtar para saciar sua fome, mas ele quer dizer que aqui as pessoas eles dão uma punição para aqueles que fazem isso, que pegam alguma coisa para comer tendo fome. Certo? Então, o que seria? Ele quer dizer que este aqui seria uma transgressão menor do que aqueles que pegam quando não há necessidade, né, de roubar alguma coisa, quando ele já tem demais e ainda continua roubando, né? E nono, assim quando falamos sobre pecadinho e pecadão, todas essas variáveis precisam ser pontuadas para que compreendamos de uma forma profunda, né, o pensamento de Deus sobre o pecado e como ele olha o pecado em nossas vidas, certo? Então, amados, é dessa maneira nós precisamos cada dia ter esse conhecimento, sabendo sim que o arrependimento
ele vem lá de dentro. Ele vem ali de dentro para fora. Você se mostra, amados, uma pessoa que necessita desse perdão de Deus. E se nós não nos arrependermos, nós estamos encrencados. Então, querido, eu quero dizer para você aqui que há essa diferença. Para os olhos humanos existe, né? E para aqui na Terra, você tem essa diferenciação aí de pecadinho, pecadão e tudo mais. Mas quando se trata do arrependimento, se não nos arrependermos de igual modo, conforme nós citamos lá em Lucas 13, versículo 3, né? Não vos digo antes, se não vos arrependeres, todo de igual modo perecereis. Todos de igual modo. Tanto que pratica menos, né, como o versículo 2, né, do capítulo 13 de Lucas vai nos dizer, né? Pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Então, queridos, nós devemos colocar isso em mente. Se não nos arrependermos, todos de igual modo, nós estaremos encrencados, perderemos a nossa comunhão com Deus e o Senhor Jesus Cristo vai voltar e nós poderemos ficar se nós não nos arrepender. Tem tantas pessoas que falam assim: ah, eu fiz isso por causa de fulano, eu fiz isso por causa de ciclano, ah, eu fiz isso porque... E põe tanta desculpa, assim como estava aquele clima lá no Éden, né? Adão, Eva peca, dá o fruto para Adão também, Adão come daquele fruto proibido. Daqui a pouco começa agora Deus dialogando ali com o homem e chama primeiro Adão, que era o responsável, era o cabeça. Ele fala: Adão, por que você está escondido, Adão? Porventura comeste do fruto que eu falei para você não comer? E ele coloca agora a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, Senhor, comeu do fruto e me deu. Mas o responsável era Adão, querido. O responsável muitas vezes pelos nossos atos sou eu, somos nós. Cada um tem que pagar pelas suas desobediências, pelas suas, assim, as suas transgressões, seus pecados. Então cada um tem que correr para os pés do Senhor e se arrepender e não colocar a culpa nos outros. Aí a Eva vai e coloca a culpa na serpente, certo? E fica aquele empurra e nenhum ali se arrepende. Então nós temos que fazer uma análise nas nossas vidas, assim como Paulo diz lá na leitura da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós temos que nos examinar, nós temos que assumir os nossos erros, temos que ser adulto, pelo menos nessa área aí de reconhecer os nossos erros. Por isso que a Bíblia diz que Davi, queridos, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que reconhecia quando estava errado e reconhecia quando ele acertava. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós temos que ter isso em mente, buscar a presença do Senhor e não ficar aí guardando esses lixos que são os pecados, as desobediências dentro de nós. Não, temos que correr aos pés do Senhor, nos derramar perante o Senhor e o Senhor nos perdoará. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, em o nome